Nesse vídeo eu quero testar um formato um pouco diferente, seguindo ainda no livro A Psicologia Financeira, porque semana passada eu postei um falando sobre por que a gente precisa buscar ser mais razoável do que racional. Foi o primeiro livro, o primeiro vídeo que eu falei sobre o livro. E nesse vídeo especificamente, eu queria falar sobre o capítulo 19 como um todo. Por quê? O capítulo 19, ele é uma recapitulação do livro e ele traz em 14 tópicos, então relativamente simples, né? Toda a ideia central do livro. Então é um resumão. Eu falo que eu não sei se é um formato que as pessoas e você que está assistindo vai gostar, porque a minha ideia é basicamente ir lendo e comentando o que eu penso. Por quê? Como é um resumão, eu posso trazer, como eu li o livro todo, eu trago o resumo e posso agregar algumas coisas que eu vi e que eu acho interessante baseado na leitura. Então, se você não leu o livro, pode ser um primeiro contato interessante com ele. Se você já leu também, pode te agregar ainda mais na visão do próprio livro. Porque, como eu falei, para mim é o melhor livro sobre finanças e sobre dinheiro que existe. Né? Ele é bem acessível, ele é bem fácil de ler, não é nada técnico. E ele parte de uma premissa que logo no início ele fala, que é o problema... Mentira, não é isso aqui não. Não é essa não. A premissa desse livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E no final das contas, você começa a reparar e começa a entender mais sobre o jogo do dinheiro, você começa a ver que realmente é muito pouco técnico, inteligente e muito mais comportamento e mental. E aí o livro ele vai trazendo histórias, casos. O autor, ele é americano, né? Então ele traz muita coisa dos Estados Unidos, mas que são fáceis de... Não tem nada que fala, nossa, mas isso aqui, será que isso se aplica? Igual, por exemplo, tem um livro que eu já li aqui, cadê ele? Que é do Benjamin Graham. Mas, gente, cadê ele? É um investidor inteligente. Que ele é bem técnico e ele já tem muita coisa que não se aplica. A forma dele analisar ações lá, por exemplo, não se aplicam tanto à realidade do Brasil. Então, não é o que vai acontecer nesse livro aqui, que é a Psicologia Financeira, que os exemplos, as histórias são bem legais. Então, bora começar e depois você me conta nos comentários se você curtiu esse estilo de vídeo ou se não, você fala, não, Bruno, sem paciência para ficar te ouvindo, lendo e depois comentando. Né? O primeiro ponto que ele coloca é: faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal. E aí ele continua: porque nada nunca é tão bom nem tão ruim quanto parece. O mundo é grande e complexo. Sorte e risco são coisas reais e difíceis de identificar. Lembre-se disso ao julgar a si mesmo e aos outros. Respeite o poder da sorte e do risco e você terá maiores chances de se concentrar em coisas que realmente estão sob seu controle. Você também terá maiores chances de encontrar os exemplos certos a seguir. Isso aqui é um ponto interessante porque ele fala muito sobre isso, de sorte e risco, de você, ao analisar a realidade das outras pessoas, principalmente hoje em dia com rede social, com marketing muito forte, muita gente tende a compartilhar resultados que às vezes têm muito a ver com sorte, como se fosse a base de uma ideia e de uma tese, e vendem aquilo para você e você acredita, quando na verdade foi muito sorte. Então isso acaba é uma forma de você filtrar também o que as pessoas estão te dizendo na internet e também você para se avaliar. Tanto quando você tiver tido bons resultados, quando tiver tido maus resultados, que pode ter muita coisa de sorte, muita coisa de risco, não necessariamente. E a outra coisa, né, que ele coloca aqui de... Quer ver? Nem tudo é tão bom quanto parece, né? Nada nunca é tão bom nem tão ruim quanto parece. As pessoas hoje em dia com rede social,
A gente tem a sensação de que tem acesso à vida da pessoa por completo, mas na verdade a gente só tem acesso a uma pequena parte que é compartilhada. Então, se basear apenas nisso é se basear num recorte muitas vezes super valorizado, vamos colocar. Então, às vezes você superestima o que a pessoa está colocando e subestima suas próprias ações, resultados, e dá um desequilíbrio e você fica frustrado, né? Achando que está atrasado, esse tipo de coisa. O segundo ponto, ele coloca assim: menos ego, mais fortuna. Ganhar dinheiro tem a ver com a lacuna entre o seu ego e a sua renda. E fortuna é aquilo que você não vê. Portanto, uma fortuna se cria suprimindo o que você poderia comprar hoje para ter mais coisas ou mais opções no futuro. Não importa o quanto você ganha, jamais conseguirá construir uma fortuna se não for capaz de limitar os seus gastos hoje e agora. Esse é outro ponto importante com rede social, porque a rede social ela é muito movimentada por ego, então é viajar, é comprar coisas, é fazer coisas pensando em compartilhar, pensando em postar, pensando em fazer, né? Querendo ou não, é meio que isso. E às vezes você tem os seus desejos despertados por pessoas que estão fazendo isso e você acaba gastando mais do que poderia, porque viu fulano de tal fazendo e quer fazer também, também quer compartilhar e acaba se afundando. Então é por isso que é legal dessa diferença do ego. Como é que ele coloca? Guardar dinheiro tem a ver com a lacuna entre o seu ego e a sua renda. Terceiro ponto, administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. Eu falei um pouco sobre isso num dos vídeos da semana passada, sobre guardar dinheiro e também no Seja Razoável, né, falando sobre razoabilidade ser superior a 100% racional. E aí ele continua: isso é diferente de dizer que você deve ter como objetivo receber os maiores retornos possíveis ou economizar um percentual específico da sua renda. Isso é legal no livro, ele não traz essas formulinhas, né, de quanto que você tem que gastar, quanto que você tem que juntar. Ele traz a ideia e você identifica o que funciona e o que vai se adaptar para a sua realidade. Algumas pessoas não dormem em paz a menos que estejam obtendo os maiores retornos possíveis. Outras só descansam se o dinheiro estiver investido de forma conservadora, cada um do seu jeito, mas tomar como base a pergunta: isso me ajuda a dormir em paz? É a melhor orientação universal para qualquer tipo de decisão financeira. Então eu acho que esse é um dos principais ensinamentos para mim do livro, que é identificar qual é o seu jogo. Eu gosto muito dessa frase: qual é o seu jogo? Isso nos negócios, na vida, com o dinheiro. É identificar o que faz sentido para você, qual jogo você está jogando, porque não adianta eu, Bruno, vir aqui falar determinada coisa para você, sendo que as minhas circunstâncias são diferentes das suas, logo a forma como eu lido com as coisas vai ser diferente da forma como você lida com as coisas na sua vida. Então, é isso, a gente tem que encontrar esse equilíbrio no que faz sentido para a gente. Quarto ponto, eu vou acabar perdendo as contas aqui, mas beleza. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. O tempo é a força mais poderosa nos investimentos. Faz os capitais pequenos crescerem e os erros maiores desaparecerem. Ele não tem como neutralizar a sorte e o risco, mas encaminha os resultados para mais próximo do que aquilo que as pessoas merecem. Então até falei no vídeo da semana passada também de por que você deveria guardar dinheiro. E em algum momento até falar, tem gente que vai dizer que não tem como guardar dinheiro, ou que guardar pouco, né, não faz tanta diferença. A questão aqui é você se acostumar e apostar no tempo, que é o principal fator quando a gente está falando de construção de patrimônio e investimento. Não adianta você esperar chegar num ponto ótimo, sabe? Quando eu começar a ganhar tal, eu vou guardar. Porque provavelmente você não vai desenvolver a musculatura necessária para guardar dinheiro, entende? Então você precisa ir desenvolvendo isso, e uma vez que você vai desenvolvendo, não importa a quantia. Por quê? Porque o tempo vai estar a seu favor. E aí daqui 2 anos, você começou guardando R$ 100 por mês, agora você está guardando R$ 2.000 por mês, porque você desenvolveu essa capacidade. Uma vez que você começa a guardar, você começa a ficar mais eficiente com seus gastos, querer
controlar mais, não é ser mesquinho, mas você começa a respeitar mais o seu dinheiro, vamos dizer. Próximo ponto. Não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. Porque a maioria dos fatores é responsável pela maioria, a minoria dos fatores é responsável pela maioria dos resultados. Isso aqui é a teoria de Pareto, né? Se você nunca ouviu falar da teoria de Pareto, dá um Google aí. Não importa o que você esteja fazendo com seu dinheiro, você deveria ficar em paz, mesmo quando muitas coisas dão errado. É assim que o mundo funciona. Portanto, meça sempre o seu desempenho olhando para o seu portfólio como um todo, não para investimentos específicos. Não há problema em ter uma grande quantidade de investimentos ruins e alguns que se destacam. Essa costuma ser a melhor das hipóteses. Julgar o seu desempenho com foco nos investimentos individualmente faz com que os vencedores pareçam mais brilhantes do que são e com que os perdedores pareçam mais lamentáveis do que deveriam. É isso, se você ficar olhando para ativos individualmente, você pode ficar bitolado e começar a querer agir de forma ativa demais, né, com seus investimentos, ao invés de deixar o rio correr e deixar o tempo agir e deixar o mercado agir, né? Você começa a querer mexer demais e eu, por exemplo, eu já não acho que é o melhor dos cenários. Eu quero até, o próximo vídeo que eu vou gravar são sobre 3 livros que mudaram a minha forma de pensar dinheiro e que eu acho que são importantes para qualquer pessoa. E um deles é o Investidor de Bom Senso, que foi o que me deu uma virada de chave na forma de enxergar os investimentos, porque ele fala muito sobre isso. Dos fundos de investimento que tem gestão ativa, o que seria isso, né? Você vê um investimento que está ruim, você troca, você vende, você vai fazendo essa gestão, comparado com fundos de índice. Então, ao invés de comprar ações específicas, o que no inglês eles chamam de stock picking, né? Seleção de ações, é você investir num índice. Ou seja, eu invisto no S&P 500, que é o índice da bolsa americana, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou vou investir no Ibovespa. Porque aí, ao invés de selecionar as empresas, eu estou investindo no índice, eu estou investindo no mercado. Entende? Então eu não fico nessa neura de ficar escolhendo as melhores, comparando, que é exatamente o que ele está falando aqui. Próximo ponto. Use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo, porque não ter controle sobre o seu tempo é o empecilho universal e muito forte para a felicidade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, por quanto tempo quiser, paga o maior dividendo que existe em finanças. Ele bate muito nessa tecla no livro sobre essa frase mesmo de a liberdade, o tempo serem os principais fatores de felicidade. Então, usar o dinheiro pensando nisso foi um ponto que eu bati também no vídeo que eu falei de semana passada. Para você guardar dinheiro, porque muita gente não tem esse costume, achando que vai conseguir trabalhar. Eu falo isso, né? Não faz sentido, porque você vai perder sua capacidade de trabalho, você vai perder o tempo agindo sobre o seu dinheiro guardado. Então, guarde dinheiro. Próximo ponto. Seja mais legal e ostente menos. Ninguém fica tão impressionado com as suas posses quanto você. Você pode achar que quer um carro de luxo ou um relógio caro, mas o que você provavelmente deseja é respeito e admiração. Isso aqui bate com o que ele fala também do ego, né? E é mais provável que conquiste essas coisas por meio da bondade e da humildade do que com motores potentes e mais preciosos. Ele até coloca em um dos capítulos, eu não lembro se ele trabalhou como... Esqueci o nome da função, mas o cara que trabalha recebendo a chave do carro, estacionando e tal. E ele falou que uma vez ele reparou, acho que é ele mesmo, ele reparou que o cara chegava com um carro muito foda e que ele não reparava muitas vezes em quem era a pessoa, ele reparava no carro. Só que as pessoas querem ter o carro achando que as pessoas vão admirar eles, só que as pessoas estão admirando o carro. Então é meio que contraintuitivo você apostar e investir em bens materiais pensando que você vai atrair admiração, quando na verdade a pessoa não está nem aí para você. É meio que isso.
O próximo ponto. Guarde dinheiro. Aí ele bate no que eu já falei aqui algumas vezes. Só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. É ótimo juntar dinheiro para comprar um carro, adquirir uma casa ou para uma eventual emergência médica. Mas economizar para coisas impossíveis de prever ou definir é uma das melhores razões para se guardar dinheiro. A vida de todo mundo é uma sequência ininterrupta de surpresas. Ter dinheiro guardado, sem um destino específico, é uma proteção contra a capacidade insuperável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos possíveis. Isso aqui tem muito a ver com o livro a ideia do Taleb, né, de antifragilidade, do livro A Lógica do Cisne Negro, de que o impossível, né, ou fatos que nunca aconteceram, são imprevisíveis até o momento que eles, na verdade, são surpresas até o momento que eles acontecem, né? Tem até aquela frase, né? Gente que nunca morreu tá morrendo. É tipo isso. Coisas que nunca aconteceram estão acontecendo. E vão continuar acontecendo. Não adianta você tentar prever. A maioria das pessoas que jogam esse jogo, né, economistas que adoram pagar de que conseguem prever movimentações de mercado, preveem uma coisa, logo depois são, né, existe a prova do contrário, enfim. Próximo ponto. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. Porque nada que vale a pena é de graça. E lembre-se de que a maioria dos custos financeiros não tem uma etiqueta de preço visível. Incerteza, dúvida e arrependimento são preços comuns no mundo financeiro. Muitas vezes vale a pena pagá-los, mas você deve encará-los como taxas. Um valor que vale a pena ser pago em troca de uma coisa, não como multas, uma punição que você quer evitar. Faça da margem para imprevistos algo sagrado. Margem para imprevistos bate de novo na ideia lá do guarda-dinheiro, sem um objetivo específico, né? A distância entre o que pode ser que aconteça no futuro e o que você precisa que aconteça no futuro para tudo dar certo é o que lhe dá perseverança, e a perseverança é o que faz com que a mágica da composição opere ao longo do tempo. Muitas vezes a margem para imprevistos parece uma atitude conservadora, porém se ela mantém você no jogo, ela pode se pagar repetidas vezes. Isso aqui é a base para você ter uma reserva de emergência, né? Se você não tem uma reserva de emergência, não faz sentido você ficar buscando rentabilidade. Porque é aquilo. Acontece alguma coisa, imprevistos acontecem. Você tem lá seu dinheiro todo em ações. Você vai ter que vender suas ações? Vai que o mercado está lá em baixa. Você vai toma prejuízo porque você precisa do dinheiro agora. Então, esse tipo de investimento de mais volatilidade, de mais risco, ele só vai ser feito depois que a sua margem para imprevistos estiver constituída. E aí a regra que normalmente as pessoas utilizam é: se você tem muita estabilidade, é servidor público, vai colocar 3 meses o seu custo de vida. Se você é CLT e tem estabilidade, mas não tanto quanto um servidor público, 6 meses. Se você é um empreendedor e não tem estabilidade nenhuma, você coloca 12 meses o seu custo de vida. É mais ou menos essa lógica que a galera vai utilizar, né, os educadores financeiros. Próximo ponto, estamos chegando no final. Evite os extremos das decisões financeiras. Os objetivos e os desejos de todo mundo mudam ao longo do tempo. E quanto mais extremas forem suas decisões, mais você pode se arrepender à medida que eles mudam. Nesse capítulo, tem um capítulo que ele fala sobre isso, que é os jovens que gastam muito dinheiro fazendo tatuagens e a versão mais velha deles gastando muito dinheiro para remover as tatuagens. É só um exemplo de decisões que são definitivas, né? Você está marcando a sua pele, hoje não mais definitivo porque tem como tirar, mas você fazer essa avaliação e evitar esses extremos, porque nem tudo é corrigível como uma tatuagem, por exemplo. Antepenúltimo ponto. Abrace o risco porque o tempo o recompensa, mas seja paranoico com o risco de falência completa, porque isso o impede de assumir riscos futuros que serão recompensados com o tempo. Esse final de semana eu estava conversando com um amigo, eu indiquei ele inclusive o livro, ele comprou, conversei com ele no sábado, na segunda o livro já tinha chegado na casa dele.
Ele mandou uma foto. E eu falei com ele, falei, cara, você tem muita capacidade de fazer dinheiro, muito acima da média, mas eu não abriria mão de uma reserva. É o que eu falei, né, da margem para imprevistos. Não pensa agora em multiplicação de patrimônio através de investimentos mais arriscados, sabe? E ele é um cara que tem um custo de vida alto. Então, por mais que às vezes dá uma dorzinha, né? Tipo assim, porra, vou ter que guardar tudo isso, poderia estar colocando no investimento que me daria mais retorno. Só que a tranquilidade que ele vai ter no dia a dia dele, sabendo que ele tem lá 6 meses, 12 meses, então, sei lá, ele gasta muito, então, sei lá, 300 mil reais guardado de reserva de emergência. Dá uma tranquilidade para ele absurda, para ele chegar no dia a dia do trabalho e tomar, às vezes, decisões mais agressivas que ele hoje não toma porque justamente não tem essa segurança. Ele até falou, cara, eu acho que é isso, eu acho que hoje eu não tomo as melhores decisões ou as decisões mais que me dariam melhores retornos por causa disso. Eu ainda tenho um certo medo por conta dessa instabilidade. E qualquer coisa que dê errado, ele já tomou uma paulada grande na vida, então gato escaldado tem medo de água fria, né? Ele já tá com essa cabeça. Então eu falei, cara, não abra mão da sua reserva de emergência. Isso é que vai te dar segurança para tomar decisões e ser mais ousado no que te dá muito dinheiro, que é o empreendedorismo. Ser empreendedor, seu grande risco está na sua empresa, certo? Nos investimentos a gente pode ser um pouquinho mais conservador para compensar a balança. Penúltimo ponto, defina qual jogo, falei um pouco sobre isso já, defina qual jogo você está jogando e certifique-se de que as suas atitudes não sejam influenciadas por pessoas que jogam um jogo diferente. Hoje é o principal para mim, é o que mais me cansa com a internet, é a pessoa vir aqui cagar regra de que é assim que faz, é assim que tem que ser feito. Se você faz de outro jeito, você é burro. Sabe, com esse objetivo de vender uma fórmula fechada porque quer te vender curso, e eu tô falando isso porque eu vim do mundo dos cursos online. No fundo é isso, a pessoa quer te vender isso, mas a circunstância dela é diferente, ela tem personalidade diferente, né? Quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de análise de propensão ao risco, então pessoas têm propensão ao risco diferente, estilos de vida diferentes, né? Custos de vida diferentes, não tem como você ficar pegando e se influenciando por qualquer pessoa que fala na rede social cagando regra porque você tem que fazer com seu dinheiro, com a sua vida, entende? Você ouve e busca adaptar. E é por isso que eu tenho falado várias vezes que nos meus vídeos a minha ideia não é vir aqui cagar regra de nada. É meio que traçar um panorama ideal, mas não falar, olha, guarde 50%, quer dizer, viva com 50% do seu salário. Eu lá sei quanto é que você ganha para te falar quanto que você tem que viver com 50% do seu salário, sabe? Não faz sentido. E por último, para a gente fechar, respeite o caos. Pessoas inteligentes, informadas e razoáveis, de novo, né, seja mais razoável do que racional, podem discordar entre si quando o assunto é finanças, porque possuem objetivos e desejos muito diferentes. É sempre isso, gente. Somos pessoas diferentes, objetivos diferentes. A forma de lidar com as coisas é diferente. Não existe uma única resposta certa. Existe apenas a resposta que funciona para você, né? A verdade, eu gosto muito dessas análises assim de gente que fala, né, a verdade não existe verdade absoluta, né? E a galera da filosofia fala, mas isso é uma verdade absoluta ou não? Porque se você está falando que não existe verdade absoluta, for uma verdade absoluta, logo a sua frase é incoerente, né? E nela mesmo já está a mentira. Mas nesse mundo complexo, encontrar a verdade absoluta, encontrar esse modelo 100% racional, para a gente, ser humanos, seres extremamente complexos, é um negócio impossível. Então, é isso, é entender essa coisa. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse livro, porque ele te ajuda a entender que é muito mais sobre o que funciona para você e muito menos de regras fechadinhas. E me conta nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho
e depois acompanhe o próximo vídeo, que eu vou falar sobre os 3 livros que podem mudar a forma como você enxerga o seu dinheiro.